dispensam apresentações, mas ainda assim permitam-me só que os apresente brevemente. O Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, da Associação Empresarial de Portugal, o António Henriques, diretor executivo da CH Business Consulting, o Mário Santiago, CFO do grupo Autojúlio, e o António Monteiro, Country Manager da Iberinform Portugal, que é aqui o nosso organizador e ao qual desde já agradeço e reconheço a pertinência desta iniciativa. Sem mais delongas, passemos ao debate propriamente dito. E começo pelo Luís Miguel Ribeiro e uma expressão que surge no topo de qualquer lista, hoje em dia, quando falamos de crise de empresas, a capacidade destas de se adaptarem a uma nova realidade. Quer dizer, o empresário português já demonstrou a sua resiliência, a sua capacidade de adaptação por várias vezes. A mais recente e se calhar a mais gravosa dos últimos tempos foi a crise de 2009. O impacto dela ainda paira no nosso dia-a-dia, no nosso país. Nós somos mais capazes, os nossos empresários são mais capazes hoje, por causa dessa crise, ou a origem e efeitos da crise Covid-19 é tão inesperada e tão nova que teremos de aprender tudo novamente, Luís? Bom dia a todos, agradeço o convite e é com muito gosto que partilho convosco aqui algumas reflexões e começamos por esta, naturalmente. É claro que nós tivemos uma experiência que mostrou, acima de tudo, a nossa resiliência quando foi da última crise e a forma como conseguimos dar resposta, apesar das dificuldades, e lembrar que essa resposta demorou algum tempo a ser dada, foi apoiada por um conjunto de instrumentos também para que as empresas pudessem conseguir dar uma resposta mais eficaz e mais sólida, mais consolidada. Agora, esta crise é uma crise diferente, é a primeira vez que nós temos uma crise que se coloca do lado da oferta e do lado da procura, é uma crise que tem contextos globais e é uma crise que nos vem colocar aqui novos desafios, porque os tempos também são outros. No entanto, temos de facto esse conforto de percebermos a resiliência dos nossos empresários, a capacidade de resposta e de adaptação, que mais uma vez se verificou até já no contexto desta última crise, desta pandemia, em que tivemos já vários empresários, mesmo no setor da indústria, que se readaptaram, que renovaram e se reorientaram para novas formas, novas áreas de produção, que encontraram novos mercados e que conseguiram desta forma minimizar os impactos. Não conseguiram resolver, conseguiram minimizar os impactos. Agora, esta situação traz-nos aqui desafios acrescidos. Como dissemos, os tempos hoje são outros, são diferentes, esta crise é global e, como todos já percebemos, as novas tecnologias e a digitalização serão uma ferramenta importantíssima para darmos resposta à situação que estamos a viver. Nós aqui temos um problema no que toca a toda a população portuguesa, à população que trabalha no setor industrial e nas outras áreas também no comércio, em que temos muito baixas qualificações ao nível dos nossos recursos humanos e também ao nível dos nossos empresários. Por isso, mesmo tendo estas características e este ADN português, desta capacidade de adaptação, capacidade de lidar com situações difíceis, de ter a resiliência para ir à luta, como foi feito na última crise, e pegar na mala e ir pelo mundo, e juntamente com o apoio das associações empresariais, conseguirmos hoje ser um país que já tem cerca de 45% da sua capacidade exportadora, da necessidade exportadora, face ao PIB nacional, quer dizer que, de facto, nós podemos contar com empresários, com uma classe empresarial que é resiliente, mas que precisamos de nos preparar todos melhor, porque os desafios hoje são outros, são de outra natureza, não vou dizer que são mais difíceis ou menos difíceis, são diferentes, e nós temos que nos preparar para atuar num contexto de desafios diferentes, com os empresários que temos, com a estrutura empresarial que temos, e aqui temos um desafio acrescido, que é termos uma estrutura empresarial muito micro, em que precisamos também, de uma vez por todas, de estimular a cooperação empresarial,
e isso é um novo desafio para os nossos empresários, que é percebermos que o concorrente não está na porta ao lado, o concorrente está em qualquer parte do mundo e que nós temos é que nos preparar e ter capacidade de cooperar para ganharmos massa crítica, para sermos mais competitivos e para conseguirmos dessa forma também encontrar instrumentos e formas de dar resposta, uma resposta mais eficaz a estes desafios. E por isso a cooperação empresarial num país como o nosso, com a estrutura empresarial que tem, é absolutamente fundamental e crucial para conseguirmos dar uma resposta mais eficaz. Por outro lado, ao nível do setor industrial, temos de facto também aqui um problema da qualificação dos recursos humanos, mas temos aqui um conjunto de outros desafios que é preciso encará-los uma vez por todas. Até porque o setor industrial é um setor importantíssimo na criação de riqueza, é um setor importantíssimo na criação de emprego, e eu faço aqui um parênteses para lembrar que por cada emprego criado na indústria potencia a criação de 3 empregos em setores de serviços agregados, ou seja, potencia a criação de muitos postos de trabalho, e o país precisa, de uma vez por todas, de apostar numa reindustrialização. A Europa precisa de apostar numa reindustrialização. Nós temos que diminuir e temos que encurtar as nossas cadeias de abastecimento para que... Nós já lá vamos à reindustrialização, não vamos dar já as cartas todas. Eu se calhar pegava no que o Luís disse há pouco, dos nossos empresários, muitos deles terem renovado e orientado, aproveitado esta situação para renovar e orientar as suas empresas para novas formas e áreas de negócio, provocando um pouco aqui o António Henriques, perguntar-lhe, eu de facto, António, vi muitas empresas neste período de paragem, de confinamento, a fazerem renovações estéticas, a mudarem fachadas, a mudarem escritórios, a fazerem pinturas, a fazer aquilo que nós nunca conseguimos fazer porque estamos sempre a trabalhar. Este foi um período bom para fazermos renovações internas e não estéticas, renovações de procedimentos, de negócio, de organização. É uma boa altura para isso ou num tempo de crise não se mexe na casa? Não, pelo contrário. Eu acho que foi para muitas organizações, algumas das quais nós conhecemos e acompanhamos, eu acho que o Covid foi de facto uma oportunidade única. Já todos nós sabemos, enfim, que ninguém vive, experienciou um fenómeno coletivo como está a ser o caso do Covid, e efetivamente houve inúmeras organizações que aproveitaram justamente este momento para introduzir projetos internos que, em condições normais, jamais o teriam feito, porque, enfim, no dia-a-dia nós andamos todos absorvidos com os nossos inúmeros afazeres. Mas eu diria que, de uma forma muito geral, as empresas se adaptaram bem. É óbvio que nós falamos da questão da resiliência e na primeira metade, enfim, da crise, o desconhecido é naturalmente um fenómeno que nos causa desconforto e é natural que, enfim, que as pessoas e as organizações tenham mais dificuldade em lidar com isso, mas quer para dentro, quer para fora, e do ponto de vista para o exterior, houve de facto um conjunto muito significativo de empresas a repensarem o seu modelo de negócio. Eu posso dizer que nós não temos semana nenhuma que não se receba vários pedidos de empresas a apostar no Portugal 2020 e nos novos incentivos, a fazerem coisas completamente diferentes daquilo que faziam hoje. À linha das medidas também foram criadas para esse efeito, bem assim como, em particular na área da digitalização, que é um fenómeno que passou a estar no epicentro daquela que é a alteração dos modelos organizacionais, enfim, das empresas, foi de facto transversal esta atitude das pessoas, enfim, não necessariamente só as fechadas, algumas também o terão feito, mas na primeira fase do confinamento, né, enfim, as fechadas eram obras e os próprios empreiteiros teriam alguma dificuldade em lidar com isso, mas no sentido figurado do termo, eu acho que todos nós aproveitámos este período de algum remote work, digamos assim, e estarmos mais parados e mais afastados para, enfim, desenvolver um conjunto de projetos internos que, de outra forma, não o teriam feito. Penso que, resumindo, para não me alongar, eu acho que esta questão da retoma, todas as organizações com visão, de uma forma geral, mesmo estando preocupadas, estão confiantes, não é? E todas elas sabem que depois da crise vem a retoma. Portanto, é agora que nós temos que nos preparar para quando ela vier, ninguém sabe bem quando, não é? Mas para quando ela vier, nós estarmos mais preparados e mais resultados e as organizações mais fortes para abraçarmos os desafios que, seguramente, vão ser muitos. Ótimo. Mário, Santiago, eu pegava aqui nesta expressão do António, todas as organizações, apesar de estarem preocupadas, estão confiantes.
E como CFO de um grupo empresarial com mais de 30 anos de existência, várias empresas, centenas de trabalhadores, a palavra investimento é parte do dia a dia. O impacto, mas sobretudo a incerteza da Covid-19, é motivo para parar todo e qualquer investimento ou, bem pelo contrário, o rumo, as apostas definidas são para manter, ainda que exijam outras considerações? Muito bom dia. Antes de mais, e para não responder de forma desenquadrada, eu acho que vale a pena desmistificar a comparação que eventualmente nós fazemos entre esta crise e a crise de 2008-2009. Há 12 anos atrás, tínhamos um problema grave de endividamento conjuntural. Isto foi provocar grandes imparidades e falências na banca. Isto provocou uma crise de liquidez. As empresas não eram capazes de se financiar indignamente, com taxas de juros atrativas. Aliás, não havia liquidez. E com pensamentos, bem sabemos, sem financiamento não existe qualquer investimento. Neste momento, aquilo que eu acho que temos, e eu costumo chamar isto, é um termo que é meu, é um confinamento económico por decreto. Ou seja, temos um decreto que serve para minimizar o impacto desta pandemia. E desculpem-me até esta simplicidade de análise, eu julgo que tudo isto vai depender muito da duração que este confinamento irá durar. Nestes quase 3 meses, eu acho que aconteceram duas coisas que eu acho que é fundamental referir. Por um lado, a capacidade que as empresas tiveram em adaptarem-se rapidamente ao contexto inesperado e desconhecido. Aliás, todos nós sabemos, no espaço de dias, tivemos que nos adaptar a trabalhar em confinamento e apercebemos muito rapidamente que não era só a saúde pública que estava em causa, mas também a nossa própria sobrevivência. Por outro lado, a rapidez com que se criaram medidas de apoio às empresas, eu acho que foi ímpar. Falamos das moratórias de imposto de empréstimos, falamos do apoio ao mercado via o layoff simplificado, tivemos o apoio às famílias devido ao encerramento das escolas, houve criação de linhas de crédito específicas, as chamadas linhas Covid, embora eu, no meu ponto de vista, acho que foram muito mais vocacionadas para a satisfação dos interesses da banca e das sociedades de garantia mútua, e estas duas coisas amorteceram o impacto da pandemia na nossa economia. Eu diria que, até à exceção de alguns setores críticos que vão ter muita dificuldade em reerguerem-se, estou a falar no caso da restauração, no caso da hotelaria, o retalho, esses irão sofrer bastante, mas neste momento já existem setores económicos que estão a retomar alguma normalidade. Em relação ao grupo Autogil, um dos nossos principais negócios, não é o mais importante, tem a ver com o retalho automóvel. Representamos 5 marcas e se houve impacto nos nossos negócios, esta pandemia foi exatamente neste setor. Mais ou menos em meados de março, no meio de todos aqueles discursos de catástrofe, que apareceu o anúncio do fim do mundo, eu acho que toda a gente suspendeu as intenções de investimento. Quando digo toda a gente, sou louco perante aquele discurso que o mundo ia acabar, achava que teria lógica comprar um automóvel. Nós, como grupo de empresas, também tínhamos um plano de investimento e mesmo esse ficou comprometido durante algumas semanas enquanto não percebemos o real impacto desta pandemia. O que eu posso dizer é que quando percebemos que afinal isto era capaz de durar menos tempo do que inicialmente se previa, mantivemos a intenção de realizar esses investimentos. Temos neste momento a intenção de crescer através da expansão das zonas de influência, temos projetos de construção de pontos logísticos agendados e, salvo que aconteça alguma coisa completamente inesperada, eu acho que serão projetos que serão concluídos e alguns deles até ao final deste ano. Há ainda uma curiosidade que eu gostaria de partilhar convosco. Estamos a notar neste momento uma fraca recuperação nas vendas por via do cliente particular, que está novamente a adquirir automóveis. Há quem explique isto pela opção de compra da viatura de forma a evitar os transportes públicos. Eu, sinceramente, acho que não é por aí, mas ainda é muito cedo para tirarmos conclusões. Já no caso do cliente empresa, eu acho que nota-se claramente um adiamento da decisão de investir. Ou seja, no setor do retalho automóvel, uma parte dos nossos clientes são empresas e o que está neste momento a acontecer é que as empresas não aparecem para comprar viaturas, ou seja, há claramente um adiamento da decisão de investimento e estão inclusive a optar pelo aluguer ao invés da aquisição da própria viatura. Ou seja, respondendo à questão, nós no Grupo Autogil mantemos o nosso plano de investimento, mas temos consciência que muitas das empresas estão neste momento a adotar um comportamento muito cauteloso sobre a evolução desta crise. Muito bem. António Monteiro, capacidade de adaptação, resiliência, voltamos à expressão adaptar, tão querida agora, até com os incentivos que foram lançados.
e sem colocar em causa as capacidades inatas do empresário português, que todos nós reconhecemos, e a sua capacidade de superação, de reação, a verdade é que muitas vezes falamos e ouvimos falar da falta de preparação, da limitação dos empresários portugueses ao nível das suas capacidades de gestão. Os nossos gestores estão preparados para enfrentar uma crise com esta dimensão? Têm essa formação? Ou é como o programa adaptar, passado uns dias, esgota e fica aquém das necessidades? Antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela participação de todos, não só dos ouvintes como dos participantes neste webinar. 2 pontos. Primeiro, espero sinceramente que estas crises, que é a segunda que observamos, bem mais grave, como disse o Luís, do que a inicial, que a inicial era uma crise de financiamento. Esta é uma crise de oferta e procura, e quando falamos de oferta e procura estamos a falar também de cadeia de valor, ou seja, não só nós não conseguimos ter clientes, como não conseguimos muitas vezes ter matérias-primas para fabricar produto. Eu acho que uma das coisas mais positivas que pode sair é a necessidade dos nossos empresários, que não esqueçamos que Portugal é um país de maioritariamente microempresas e pequenas empresas. Portanto, tipicamente as estruturas de suporte e de apoio e de avaliação de riscos das empresas são sempre muito, muito limitadas, digamos assim. E das coisas boas que eu espero que saiam desta crise é que as empresas percebam que têm que recorrer mais a instrumentos de gestão que os apoiem na tomada de decisão. É óbvio que somos uma empresa, como disse o Luís, um país, como disse o Luís, de alguma impreparação do ponto de vista académico, mas também, eu costumo dizer, mais de impreparação até de métodos de trabalho e da capacidade de adaptação a uma nova realidade. Ou seja, hoje aquilo que era verdade há 30 anos, que um aperto de mão selava um compromisso, hoje está longe de ser a realidade dos dias de hoje. Hoje um aperto de mão, quando muitos são, vão lá. E hoje nem podemos dá-lo. Hoje com a pandemia nem sequer podemos dar um aperto de mão. Temos que dar um aperto de cotovelo, ou lá, à distância, como quer que seja. Isso para nós traz-nos, portanto, uma potencial oportunidade. Também já os tínhamos experienciado na crise anterior, que de repente, de um dia para o outro, as empresas que tinham sempre alguma adversidade em partilhar o seu know-how interno ou as suas lógicas de decisão de risco e de comerciais para empresas externas, abriram-se um bocadinho mais empresas como a Iberinform. E aquilo que eu sinto é que é uma oportunidade para que isto também aconteça, mas para o bem do trading em geral, isto é, da necessidade e da capacidade do empresário que tem ajustar-se. Para nós isto é positivo, mas também representa uma responsabilidade acrescida, porque de um dia para o outro, que já tinha acontecido também em 2009, 2010, aquilo que seriam as nossas necessidades normais de desenvolvimento e atualização e disponibilização de informação na ajuda da tomada de decisão, ou que as empresas desenvolvam os seus próprios planos de negócio, de repente torna-se mais premente, porque aquilo que era a forma tradicional como nós abordamos deixa de ser suficiente. As pessoas querem saber o que é que se está a passar hoje. E o hoje é a parte que por um lado é positivo, porque obriga-nos a nós a reajustarmos a nossa forma como transmitimos, ou como aconselhamos, ou como damos apoio às empresas na tomada de decisão. Por outro lado, também nos lança alguma incerteza, porque as dificuldades que nós temos, isto é, como disse há pouco também o António Henriques, que é, não sabemos muito bem como é que está e como é que vai acabar e quando é que vai acabar o desconfinamento. Isto é o mesmo nível de incertezas com que também nós lidamos, apesar de termos já alguma experiência neste setor. Portanto, eu vejo isto como uma oportunidade também de todos, como economia e como sociedade em geral, melhorarmos também e ajustarmos mais e prepararmos melhor. E quando não temos a capacidade intrínseca dessa preparação, a recorrermos a entidades externas que nos apoiem. E aqui existe uma panóplia de entidades, não só, como disse o Luís, das associações comerciais ou associações setoriais, mas também as empresas de consultoria e apoio à decisão, e empresas como a Iberinform, também há algumas no mercado, que estão aí. Claro que sim. Eu até sugiro a todos os participantes que queiram colocar alguma questão diretamente, que o façam através do chat, e nós vamos tendo alguns momentos ao longo do debate onde podemos ir levantando algumas dessas questões. Luís Miguel Ribeiro, voltando então à crise do lado da oferta e da procura e à tal retoma empresarial, a reindustrialização e hoje também a questão energética são as alavancas que nos vão tirar da crise e se calhar até para níveis ainda melhor do que pré-crise, para uma situação que, como disse, já há muitos anos anda a ser tratada e se calhar agora chegou a hora de facto pôr as mãos à obra nesse campo?
Sim, nós entendemos e propusemos ao Governo um programa que designamos, a designação é para se perceber melhor o enquadramento PEDIP 5.0, que é um programa para reindustrializarmos o país. Um programa para uma década, um programa para, de uma vez por todas, criarmos uma indústria mais moderna, mais competitiva, com melhores índices de produtividade e que, de facto, possamos, acima de tudo, ser cada vez mais competitivos à escala global e atingir aquilo que era o nosso desígnio da nossa intensidade exportadora, de ser cerca de 50% do produto interno bruto. Estávamos nos 44%, 45%, agora vamos cair bastante, prevê-se 10% a 14% de queda nas exportações, mas esperamos que, de facto, a seguir consigamos, mais uma vez, reerguer-nos e voltarmos aos níveis que estávamos, sendo certo que os desafios vão ser diferentes e por isso é preciso nós reorganizarmos e é preciso apostarmos claramente e fortemente na indústria, porque a indústria nacional pesa cerca de 18% do valor acrescentado bruto global. O valor acrescentado bruto da indústria é cerca de 18% do valor acrescentado bruto global. E se formos comparar com o PIB, a porcentagem ainda é muito mais baixa. Nós o que é que fizemos? Fizemos aqui uma análise que se faz noutros países do centro da Europa, com dimensão semelhante à nossa, e definimos a ambição de crescer 10 pontos percentuais na próxima década, ou seja, 1 ponto percentual ao ano, para que tenhamos aqui uma indústria, de facto, com algum peso na criação de riqueza em termos nacionais. Por outro lado, essa ambição tem que ser suportada com recursos financeiros, e nós identificámos as fontes, indicámos ao Governo quais eram as fontes que deviam suportar esse investimento, e por outro lado, e esse investimento nós indicámos dois instrumentos, o Portugal 2020 e o Portugal 2030. O Portugal 2020 porque tem uma taxa de execução ainda relativamente baixa e tem muito dinheiro disponível, e tem mais 3 anos para execução, chamado N mais 3, sendo que termina este ano a parte de compromisso de verbas, mas depois há mais 3 anos para execução. E temos o Portugal 2030 e agora ainda temos mais este instrumento extra ou este apoio extra que a União Europeia vai colocar, esperamos nós, que a partir de janeiro do próximo ano termos à disposição do país mais 26 mil milhões de euros para investirmos em Portugal. E por isso, aqui o importante agora é nós definirmos prioridades, é definirmos... Luís, desculpa interromper-te. Essas bazucas que estás a falar e esses apoios, isso é suficiente para a economia portuguesa? E mais do que isso, vai chegar à economia real, às empresas? Há um caminho para isso? É por isso que nos compete apresentar propostas em concreto para que ele chegue. Porque senão podemos estar a permitir que se tomem decisões menos acertadas e depois que ele não chegue de facto onde tem de chegar. E por essa razão nós apresentarmos este programa, tem 5 áreas fundamentais: a capacitação tecnológica, nomeadamente a questão da inovação, da relação das empresas com as universidades e a inovação como fator crítico para a competitividade das empresas, a aposta no design, que é uma coisa que nós não temos muita sensibilidade, não temos tido muita sensibilidade para essa aposta, a criação de clusters, para termos aqui melhores sinergias nas linhas de produção, de abastecimento dentro do mesmo setor de atividade. Depois, a questão das qualificações e das requalificações quer dos empresários, quer dos colaboradores das empresas. Depois, a terceira área, a capacitação para a produtividade. Nós temos um problema em Portugal e nós já andamos a dizer isto há muitos anos e neste momento esse discurso passou para o segundo plano, mas ele tem que voltar ao primeiro plano, que é o problema da produtividade. Nós temos uma produtividade média nacional que é 67% da produtividade média da União Europeia. Ora, se nós temos este problema de produtividade, vamos ter claramente um problema de competitividade. E por isso temos que atacar o problema da produtividade com mais investimento, com mais instrumentos para investirmos mais equipamentos, com melhores qualificações, e desta combinação de qualificações de recursos humanos, mais investimento e o ambiente mais favorável ao desempenho da atividade das empresas, nomeadamente as questões da fiscalidade, que são importantíssimas, que temos que resolver, a questão da desburocratização
dos processos e dos procedimentos que as empresas gastam imenso tempo com isso. Por isso, com esse ambiente mais favorável, com esta aposta, certamente iremos melhorar a produtividade das nossas empresas. E, por outro lado, para isto é preciso nós criarmos aqui, que é uma coisa que nós temos vindo a trabalhar muito nesta área, que é instrumentos de apoio à capitalização das empresas e ao financiamento. Nós percebemos, acho que ninguém tinha dúvidas, já em tempos se lançou um programa chamado Capitalizar, aliás a AEP participou nele e foi até através do presidente da AEP, na altura José António Barros, que presidiu a estrutura de missão para a capitalização das empresas, mas grande parte das medidas propostas aí depois não foram implementadas. E por isso, nós precisamos claramente de criar instrumentos de apoio à capitalização das empresas, instrumentos alternativos à banca tradicional, para que as empresas possam ter capacidade de investir, possam ter outros instrumentos que lhes permitam fazer o tal investimento. Aliás, Portugal é dos países na União Europeia que tem uma das mais baixas taxas de investimento. E por isso, a formação bruta de capital fixo, o investimento, é absolutamente necessário e é preciso instrumentos para que isso aconteça. E por outro lado, as associações empresariais serem mais capacitadas para poderem dar uma resposta mais eficaz de apoio a este processo de reindustrialização, como nós chamamos. E eu peço imensa desculpa, mas vou entrar agora em direto para a TSE. Claro. E tenho aqui a ligarem-me já. Eu retomo já convosco. Peço imensa desculpa. Aguardamos pelo Luís, até já. Não tem problema. António Monteiro, eu pegava aqui no que o Luís referiu em relação à indústria e da necessidade ou da perspectiva de aumentar em 10% o impacto ou o peso da indústria na perspectiva da economia nacional, e é um tema sempre pesado, mas incontornável quando falamos de recuperação e reflexo na atividade, que é o tema das insolvências e dos incumprimentos. Nós sabemos que as taxas de insolvência e de incumprimento já vinham subindo, embora subidas ligeiras, mesmo no período pré-Covid, mas desde que a pandemia se instalou, que os números começam de facto a subir com alguma expressão. Que os números vão subir, ninguém acho que tem dúvidas, mas essa subida será mais ou menos dilatada no tempo. Pode colocar em causa a questão do incumprimento e das insolvências, esta retoma? Se eu tivesse uma resposta a essa pergunta, era o $1 million man, como eu costumo dizer. Mas, bem, basicamente, sendo pragmático, não há dúvida que as insolvências já vinham uma tendência de subida e que a pandemia não facilitou. Portanto, vão continuar a subir. Também não há dúvida que há alguns setores que vão ser bastante mais penalizados do que outros. Terceiro, algo que o Luís disse agora, que é absolutamente fundamental, que é a questão de onde é que se vão empregar estas bazucas. Isto é, se as deixamos muitas vezes nos suspeitos habituais que colhem bastante os apoios, ou se passamos para a economia real, e principalmente nestes setores. O peso da retoma, ou a rapidez com que a retoma se vai fazer, também vai influenciar um bocadinho a taxa de incumprimento ou a taxa de subida das insolvências. Temos, no entanto, uma vantagem, que todos os processos de insolvência por causa deste período de pandemia foram, de alguma forma, parados no tempo, por decreto, como alguém disse, o que faz com que muitos dos efeitos mais imediatistas, mais de curto prazo, uma situação menos favorável, também possa ser um bocadinho dilatado no tempo. A minha questão agora depende, como disse o Luís, da forma como os dinheiros públicos vão ser empregos, ou seja, os dinheiros de suporte vão ser empregos, não só aqueles que nos vêm da União Europeia, como até aqueles mesmo com que o próprio Estado português conseguiu dar logo uma primeira resposta inicial. Há aqui uma questão primeiro absolutamente fundamental e que se tem vindo muito a falar, que é a questão do apoio à economia em geral, à custa de instrumentos de seguro de crédito, etc., que está na ordem do dia a discussão sobre este aspecto. Neste momento, ontem tivemos uma conversa um bocadinho interessante sobre isto, quando estávamos a preparar-nos para este webinar. E já lá vamos falar sobre isso. Já lá vamos sobre isso. E depois voltaremos a este ponto. Mas, basicamente, o que eu diria, a forma... a maior ou menor intensidade no crescimento... Estás a ouvir aqui um barulho de fundo, não estás? Eu tenho a certeza, estou a ouvir um barulho de fundo, que eu tenho a certeza que vão, ao fim e ao cabo, ocorrer, tem a ver com a forma como estes dinheiros públicos e a forma como estes apoios chegam ou não chegam à economia real
E a rapidez com que eles chegarem também pode ser um indicador para que a retoma seja mais rápida, porque uma das coisas que foi dito já por alguns vários participantes é que nós esta crise o que veio trazer foi estragar a cadeia de valor. Se nós não conseguimos distribuir ou apoiar todos os elementos da cadeia de valor, quer esteja ajustante, quer esteja montante, isto é, do ponto de vista do consumidor, quer do ponto de vista do fornecedor, então a crise e o crescimento de insolvências pode ser mais. Porque há uma realidade com que nós, mesmo por iniciativa nossa, que quando começámos um bocadinho a trabalhar sobre como podíamos apoiar as economias, as empresas em Portugal, e como poderíamos aconselhá-los em medidas para recuperar desta situação, independentemente da incerteza que está associada à duração dela, é que as empresas estão muito descapitalizadas. As empresas não têm almofadas de suporte, a maior parte delas, que lhes permita durar muito tempo, não só em paralisação, e como nós sabemos, a maior parte dos setores, tirando alguns muito bem identificados, tiveram uma paralisação de cerca de 1 mês e meio, digamos assim, no mínimo 1 mês e meio, algumas estenderam mais, mas também a sua capacidade que têm depois para aguentarem um tempo de que a atividade se vai manter reduzida bastante tempo. Nós fizemos alguns estudos sobre isso e chegámos a conclusão que estamos a chegar é que a dificuldade não vai ser só a retoma em si. O grau da retoma também vai condicionar a própria capacidade das empresas de fazerem face ou de fazerem face a como cumprir com eventuais apoios que venham a ter. Quer isto dizer, a questão não é só apoiar, porque cada vez que apoiamos as empresas, exceto se for a fundo perdido, como é a famosa bazuca que tanto se fala, nós estamos a falar que as empresas vão ter que assumir mais responsabilidade. E não interessa ser no curto prazo, ser no médio prazo, é mais responsabilidade. Ora, se já estamos numa situação de incerteza relativamente à recuperação da atividade a níveis prévios, imaginemos como é que ficarão as empresas quando tivermos que recuperar, assumindo e cumprindo com obrigações adicionais que estamos a tomar e que nos ajudaram a recuperar a nossa atividade. Isto ao fim e ao cabo, o jogar destas variáveis todas é que para nós vai um bocadinho influenciar a curva o declive da curva do crescimento das insolvências no curto prazo, digamos assim. Muito bem, eu também acho que a questão das insolvências passa, sinceramente, pelo legislador e a própria lei aplicável. Se continuarmos aí com um período de garantia de apresentação limitado, isso vai acabar por acelerar um fenómeno que quer queiramos, quer não, vai acontecer. Quanto mais dilatado no tempo, melhor, para que a economia consiga também resistir aí um bocadinho em paralelo ao que aconteceu com o SNS em relação à saúde. Mas aqui, e pegando há pouco nas palavras do Luís Miguel Ribeiro, quando se referia à produtividade nacional e ao problema crónico da produtividade nacional, eu perguntava ao António Henriques que em relação aos impactos que esta crise terá nos recursos humanos, se estas novas formas que alguns de nós pareceram descobrir agora, o teletrabalho, a adaptabilidade, uma nova forma de olhar os recursos humanos e mesmo a própria relação laboral, patrão, empresa, se vieram para ficar ou se isto foi só um passageiro ou se vamos de facto ter de começar a lidar com estas novas realidades de forma prática. Eu nas últimas semanas tenho falado, enfim, com membros empresários e dirigentes de alta direção de várias empresas e é curioso que a expressão que mais recorrentemente eu ouço é que são tempos interessantes, não é? Vivem sempre interessantes. Aquele eufemismo de interessante, não é bom, não é mau. Podíamos dizer que são desafiantes, estimulantes, mas não. São tempos interessantes. Eu acho que neste momento, se tivéssemos que escolher duas certezas relativamente a esta questão dos modelos de trabalho, do impacto que vai ter na gestão das empresas e das pessoas, eu acho que duas certezas são que ninguém tem certeza nenhuma. Tudo aquilo que se possa vaticinar, e nós todos os dias somos invadidos com questões como estas, webinars diferentes e a academia, enfim, por esse mundo fora, eu acho que neste momento ninguém tem certeza. Há, contudo, uma certeza que não há a menor dúvida que o futuro vai ser diferente do que foi o passado. Qual é que é a grande questão? É perceber qual é a percentagem do que se mantém do passado ou não. Vamos ter 80-20, nós estamos em modelo de teletrabalho a 100% neste momento. Aliás, temos que estar já abertos ao Lisboa Porto e Coimbra, mas só como uma pessoa, só para o correio quase, não é? Naturalmente que isto não é viável a 100% em todos os negócios,
quando chegamos à indústria, o teletrabalho tem um espaço confinado, aqui sim confinado, porque alguém tem que estar nas máquinas, não é? Mas a questão que se coloca mesmo neste momento é perceber durante quanto tempo é que esta crise vai durar. Aliás, há aqui uma experiência sociológica que eu acho que seria interessantíssimo. Aliás, se tivéssemos aqui uma forma de fazer aqui um inquérito aqui online a todas as pessoas, que não só os que participam, mas aqueles que nos estão a ouvir, é... Se amanhã fosse anunciada uma vacina, aquela vacina que nós tomávamos e ficávamos curados, quantos de nós, ou melhor, não é quantos de nós é, quanto é que nós estaríamos disponíveis a pagar para ter essa vacina? Cada um de nós. 30 mil euros. Eu vendo o carro e tomo a vacina e acabou-se o problema. 100 mil euros. Eu vendo a casa, tomo a vacina e passo a viver. Não, o valor. 5 mil euros, 3 mil euros, 300 euros, 30 mil euros, o valor era. Quanto é que estaríamos disponíveis para pagar para ter isso? Toda a questão, tão importante como a primeira, é no final de me hipotecar, com seguro de crédito ou não, e de ir à banca fazer uma segunda hipoteca para a casa e tomar a vacina. O que é que faria no dia a seguir? Quando eu voltasse a ser livre, o que é que faria, não é? Eu acho que é este comportamento. É o de compra carro ou não compra carro. É o de vai jantar fora ou não vai jantar fora. Ou viaja ou não viaja. Eu sou louco por viajar. E contrariamente àquilo que também genericamente se diz quando se fala dos empresários portugueses, eu confesso que não acho que a malta seja verdadeiramente tão má como nos pintam, não é? Quem anda por esse mundo fora, que sim, há sociedades evoluídas, mas também há muita... Bem, há muita coisa básica. Eu acho que uma coisa é o problema de qualificações. Eu faço aqui uma homenagem ao meu pai, que tem a 4ª classe, e que foi um empresário brutal, como eu tenho, enfim, orgulho. Portanto, eu acho que uma coisa é a qualificação, aquela que se mede pelas estatísticas, outra coisa é a adaptação de facto para empresários. E eu conheço empresários do norte e sul do país, enfim, faço aqui uma vénia, porque eu acho que, aparentemente, eles às vezes não têm habilitações, mas têm capacitações muito fortes. Naturalmente precisam ser ajudados. Mas eu acho que a dúvida que agora persiste é como é que o mundo evolui, não é? E o grande desafio que as organizações vão ter que ter, e quando falamos das organizações, falamos das pessoas. Aliás, o grande mérito desta crise não está a ser verdadeiramente só das organizações, está a ser das organizações, mas também das suas pessoas, não é? Encararam isto com alguma normalidade e com algum espírito de equipe e de missão para todos juntos ultrapassarmos isto, não é? Portanto, a questão que se coloca aqui é perceber como é que o futuro vai evoluir, perdão, e como é que nós nos adaptamos a ele, não é? O que significa que com mais teletrabalho ou menos teletrabalho, não tenho dúvidas nenhumas que há neste momento organizações que vão evoluir para um modelo híbrido de teletrabalho. Não será 100%, porque nós estamos neste momento a viver, não é bem teletrabalho, não é? Até há poucas semanas atrás era mais prisão domiciliária, não é? Portanto, como melhor... Eu acho que sim, eu concordo. Eu no outro dia falava com uma empresária de Braga e ela dizia-me que as pessoas que se enganem, porque nós de facto não estamos em teletrabalho, não é? Nós estivemos confinados em casa com obrigações de trabalho. O teletrabalho há de ser outra coisa no meio disso, não é? Mas eu sei que aqui no caso do Mário, sei que tem uma perspectiva própria em relação ao teletrabalho, não é? Encara numa perspectiva dentro e dentro fora. Quer-nos explicar, Mário, considerando até que o grupo Autojúlio tem algumas áreas de negócio que exigem uma presença física, aquilo também que o António Henriques referia agora, no caso da indústria, por exemplo, que perspectiva é essa, Mário? Bem, se há coisa que esta pandemia vem-nos mostrar é que, havendo tecnologia, o trabalho à distância está ao alcance das empresas, em caso de haver essa necessidade. Eu acho que passámos de um contexto em que estávamos habituados às reuniões presenciais, aos almoços, e de um momento para o outro, nos espaço de dias, passámos a estar em auto-isolamento. Agora, hoje em dia, o que eu noto é que sou frequentemente abordado, seja por potenciais fornecedores, potenciais parceiros, e a própria abordagem no sentido de, ok, vamos marcar uma reunião, vamos fazer uma abordagem, e por que não esta abordagem ser online? E isto era uma coisa que antigamente era muito raro acontecer. E eu acho que isto é positivo, porque esta abordagem poupa-nos tempo e fundamentalmente poupa-nos dinheiro. Agora, o teletrabalho para mim é uma coisa que é completamente diferente, é um conceito diferente. E isto é um problema de confiança e segurança. Eu há uns tempos atrás li na Harvard Business Review, salvo erro, um estudo de 2 senhores em que descobriram qualquer coisa do género. Os colegas virtuais têm mais do dobro das chances de percepcionarem a desconfiança, a incompetência, as decisões erradas por parte dos colegas que também estão à distância, em relação, comparativamente, com aqueles que trabalham
no seu dia-a-dia. Ou seja, presencialmente há uma relação de confiança muito maior do que com colegas que estão à distância. E eu acho que esta desconfiança é crítica na forma como se relacionam, como os colegas se relacionam e a própria organização. Uma das conclusões que esse estudo chegou é que é preciso as organizações criarem essa segurança, porque quando as pessoas se sentem seguras, elas abrem-se. Quando elas não se sentem seguras, que é quando estão a trabalhar remotamente, fecham-se e desligam. E isto é um problema sério de interação na forma como a informação circula dentro das empresas. Eu, pessoalmente, acho que a esmagadora maioria das empresas não estão preparadas para criar esta confiança junto dos seus funcionários. Eu acho que é necessário que as empresas percebam que quem trabalha de forma remota não está em pé de igualdade, nem com quem trabalha também de forma remota, mas também em relação àqueles que estão na empresa. Há pessoas que moram sozinhas, há pessoas, por exemplo, que têm filhos a estudar e brincam no mesmo espaço, outros vivem com pais idosos que necessitam de assistência, outros que, por isso, simplesmente não conseguem estar a trabalhar durante o dia de forma eficaz, resguardarem-se para quando à noite estão mais sossegados e é nessa altura que conseguem enviar um e-mail. E segundo, eu acho que estão ainda muito menos em pé de igualdade com quem trabalha no escritório. Até porque existe um estigma que é provocado pelaquela sensação de isolamento e falta de laços com a organização, e isso cria um receio nas pessoas que possam ser prejudicadas na carreira. E depois há aquele arquétipo irreal que as organizações criaram durante anos, durante décadas, durante séculos, em que o trabalhador ideal é aquela pessoa super dedicada, está disponível 24 horas, 7 dias por semana. E isto só existe quando existe um cuidador em segundo plano. Ora, todos nós sabemos que hoje em dia a maior parte das pessoas que fazem parte dos quadros das empresas ou são pessoas em que os dois estão a trabalhar ou então são pais solteiros. Aliás, há um estudo que diz que nos Estados Unidos 2/3 das pessoas estão nesta situação. Ou seja, resumidamente, as empresas têm que se transformar na forma como veem o trabalhador ideal. Não é a pessoa que está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, não é a pessoa que está ali à mão, é a pessoa que cumpre objetivos e que efetivamente traz valor acrescentado às empresas, esteja onde estiver. Por isso, eu acho que a empresa, acima de tudo, não pode transmitir de forma explícita ou implícita que desvaloriza de alguma forma o facto do trabalhador estar a trabalhar de forma remota. Por isso, e respondendo à sua questão, eu acredito que as empresas, na interação com o exterior, se revolucionem na forma de comunicar. Eu dei o exemplo das reuniões, dos webinars, do Skype, do Zoom, mas eu acho que, muito sinceramente, em relação ao teletrabalho, eu prefiro chamar o trabalho de remoto, ainda vamos ter que esperar alguns anos. Eu acho que isto vai ser uma questão que é geracional, se calhar daqui a 10 anos, 20 anos, já não estaremos a falar deste assunto, já estamos num paradigma completamente diferente, mas eu acho que para já ainda é cedo. Muito bem. Eu, se calhar, em parte concordo. Se me permite, deixe-me... Claro que sim. Eu acho que nós estamos a abordar o teletrabalho de uma forma muito estrita, que é teleconfinamento, fomos obrigados. Eu costumo dizer que é preciso dois para dançar o tango. Ou seja, se é verdade que o período inicial nos obrigou a todos a alterar a nossa forma de trabalhar, e não há dúvida que houve uma predisposição das pessoas para encontrarem formas alternativas de comunicar, e esta predisposição foi não só dos agentes emissores, mas como dos agentes receptores, ou seja, na busca de formas incessantes de não parar a atividade, as empresas adaptaram-se. Mas eu acho que a questão do teleconfinamento ou prisão domiciliária é apenas, primeiro, a continuidade ou não desse sentimento depende um bocadinho da forma como as empresas estão a encarar o futuro e a forma como mais rapidamente abordaram esse tema. Eu acho que é verdade que a primeira preocupação foi soluções para o imediato, e acho que das soluções para o imediato também se vão tirar soluções para o futuro. Eu relembro, por exemplo, questões como se falam há milhares de anos, entre aspas, como temas de faturação eletrónica, paperless, matar o papel na faturação certificadas, que até agora se falavam quase marginalmente, eram raras as organizações que pensavam em ajustá-las, adaptá-las de uma forma contínua e massificada. De um dia para o outro fomos quase forçados a fazê-lo, apesar do governo ter vindo dizer, não, o PDF como fatura serve, podem enviar só pelo correio. Sim, mas até agora, e depois? Vamos voltar novamente ao tradicional da cartazinha, do que chega, do que não chega, etc. Ou vamos já começar a pensar, houve muitas empresas, e nós mesmo deparámos com essa realidade, houve as empresas que começaram a pensar, não só, ok, se isto serve para agora, por que não fazê-lo já para o futuro?
é alterar, e isso do ponto de vista de continuar as empresas representam efetivas economias para as empresas, para a sua coletividade. Mas eu acho que a responsabilidade maior vem no depois. Eu acho que aí, como é a parte que me assusta mais, que é, e nós mesmos sentimos esse fenómeno, que é, enquanto tivemos num período de confinamento, de estado de emergência, e temos de estar todos em casa obrigatoriamente, ou dever de recolhimento, como disseram, a atitude das pessoas dos dois lados era uma atitude muito positiva. Quando começámos a passar, a abrir as portas, talvez foi no dia 4 de maio, digamos que a receptividade dos interlocutores para nos ouvirem diminuiu um bocadinho. Ou seja, as pessoas também... Portanto, eu acho que é uma questão mais social, não só social, do que propriamente comportamental. Ou seja, as pessoas estavam tão fartas de não comunicarem, e concordo um bocadinho com o Mário, presencialmente, que as pessoas encararem como o fim da punição, o fim do castigo. O que me parece manifestamente errado. E aqui as organizações é que têm uma responsabilidade acrescida. Ou seja, eu vou sumarizar dizendo um bocadinho. Eu concordo com aquilo que o António disse, que vamos ter que mais cedo ou mais tarde migrar para modelos híbridos, porque se bem que é bom, e nós somos latinos, a comunicação presencial é um fator agregador e que acrescenta e que faz com que as pessoas comuniquem mais, às vezes o isolamento também é bom para o aumento da eficiência. Não esqueçamos que a base desta primeira intervenção foi a intervenção do Luís, nós temos um problema de produtividade. Eu acho que o problema de produtividade também tem muito a ver com o problema de desfoque. Nós mesmo, na nossa organização, fazemos estudos das 7h30 que as pessoas lá estão, quantas é que são efetivamente utilizadas a trabalhar, tirando as paragens obrigatórias, as pessoas têm de... Mas é preciso estar preparado para ver os resultados desses estudos, não é? Exatamente. Eu acho que a dificuldade vai ser precisamente as empresas prepararem as pessoas para estes modelos híbridos e vê-los não como um castigo, um afastamento, não como disse o Mário, pôr as pessoas fora, as pessoas estão mais distantes, portanto sentem-se diminuídas. Não, exatamente ao contrário, como algo que te permite a ti aumentares a tua mesma eficiência e fazer as coisas de uma forma mais eficiente, mais produtiva e mais rápida, em tarefas que não precisas comunicar, porque cada um de nós, é óbvio que nós temos uma grande componente, e agora dirijo-me mais para ao António, que é como um consultor que tem de comunicar a miúdos vezes a sua atividade, mas certamente tem os seus períodos de recolhimento, porque ele quer que ninguém o chateie, porque tem coisas para fazer e tem coisas para acabar. E provavelmente nestes modelos híbridos é aquilo que as empresas vão ter que conseguir capitalizar. Eu particularmente nesse sentido tenho trabalhado mesmo dentro da organização e dentro das pessoas com quem lido. Por favor, não usem o Teams ou não usem o Webex ou não usem só porque estamos distantes agora, porque não fazê-lo mesmo quando estamos no escritório? Porque é que temos de nos deslocar para ir todos para uma sala de reuniões fechada, quando uma das coisas boas que o Teams todo, é que essas reuniões de teleconferência tiveram, e acho que foi o Rui que disse ontem, que é as reuniões começam a horas e acabam a horas. Muitas vezes nós perdemos horas a discutir o sexo dos anjos, como se me a dizer. Somos portugueses, porque estamos a interagir e provavelmente das coisas boas que a tecnologia nos trouxe é a obrigatoriedade de sermos mais disciplinados. Era um bocadinho este contributo que eu trazer também para este e muito bem, mas se tivesse aqui o Simon Sinek que dizia-nos que nós muitas vezes podemos deixar de enviar um e-mail ou fazer uma reunião por Teams, levantarmos, irmos ao gabinete do lado e falar pessoalmente, que isso faz-nos ganhar muito tempo e, acima de tudo, manter uma relação humana, não é? Também não nos podemos esquecer disso neste ponto, não é? Eu digamos que aí é meio verdade, porque se todos nós fizermos isso, como parte integrante, quem é que fica a trabalhar, entre aspas? Há de haver um meio termo, António Henriques, ainda aqui no tema um bocadinho das ferramentas, que iniciativa de gestão de crise, mas pós-crise, é que era imprescindível, será imprescindível, aplicar ou resgatar numa empresa? Sobretudo quando falamos de estratégia e modelo de negócio. O que é imprescindível um empresário confrontado com isto, validar ou garantir na empresa? Eu se calhar faço ainda um ponto prévio, porque falava-se da questão do aperto de mão, e eu a semana passada estive numa empresa que me presenteou com uma coisa deliciosa, porque foi à entrada da empresa dar-me o frasco do gel, ambos passámos o gel, não é? E a seguir demos o aperto de mão. E no final voltámos a passar o gel. Isto também há soluções para nós mantermos alguma proximidade com as pessoas, mesmo com estas orientações da Direção-Geral de Saúde. Olha, essa questão do teletrabalho que se falou aqui, contrariamente àquilo que aparentemente se possa pensar, quando as organizações vêm livres, entre aspas, das pessoas no seu tempo de trabalho, isto vai-nos trazer uma responsabilidade acrescida, não é? Portanto, que, neste momento, manter organizações coesas, a área de recursos humanos vai naturalmente ganhar peso. Ganhar peso porque, para nós mantermos as empresas unidas e coerentes no projeto,
nós vamos ter que lhe dedicar ainda mais atenção. Pode ser um paradoxo, mas enfim, eu vejo que as nossas equipas têm reuniões quase diárias. Enfim, eu faço reuniões, eu dou-me a preocupação de falar com os meus líderes todos os dias, e quando não falo, mando um e-mail, e quando não mando um e-mail, mando uma mensagem. Enfim, nós estarmos mais presentes, porque esta questão do isolamento de cada um acaba por, normalmente, trazer distanciamento. Não tenho a menor dúvida que o grande desafio que, neste momento, as organizações e todos nós que estamos em funções de gestão temos pela frente é justamente a liderança, não é? Que ainda vem antes daquelas coisas mais óbvias que eu irei dizer a seguir, mas eu acho que hoje em dia nós estamos sob um escrutínio absolutamente avassalador do ponto de vista daquela que é a nossa capacidade dos nossos líderes de liderarem as suas organizações. Naturalmente que tempos como este em que a mudança é hiper rápida, nós temos que fazer não o planeamento estratégico que fazíamos antigamente dos 13, dos 5 anos, agora é gerir à semana, naquelas semanas que passaram, já não estava mal, mas atualizações às vezes são de manhã e à tarde, não é? Ou seja, eu acho que esta questão de refletir sobre o negócio está clarissimamente em cima da mesa. Mais do que refletir sobre ele, impõe-se uma vigilância permanente. Nunca o clássico controle de gestão foi tão oportuno como agora. E, se calhar, duas notas que me parecem absolutamente relevantes é que uma das novidades que esta crise nos trouxe, esta crise global, foi a alteração da unidade de tempo. Já ninguém pode refletir e pensar no investimento a 3 meses ou 9 meses, porque até lá, porque a crise é global e os problemas são globais e até semelhantes em todo lado, amanhã aparece um na Ásia, depois aparece um na China e o mundo hoje é global. Ou seja, eu acho que hoje o termo da agilidade organizacional e de rapidez na ação é absolutamente central. Portanto, eu diria que nós, para além de estarmos atentos a novas oportunidades, temos que estar permanentemente a monitorizar o negócio e permanentemente focados em fazer acontecer. 8 dias, 20 dias, na nossa área de consultoria que acompanhamos, na CH Consulting, que acompanhamos imensas empresas, eu costumo dizer, 8 dias é uma vida. A tomada de decisão tem que ser feita hoje e temos que estar preparados para daqui a 8 dias, até se for caso disso, alterar tudo o que definimos, porque o mundo vai noutro sentido e porque houve novos players e houve novas entradas e houve novos desafios que ontem não eram conhecidos e eram impensáveis à luz daquilo que nós conhecíamos, e isto muda a uma velocidade absolutamente vertiginosa. Se quisermos, por último, uma coisa de que eu sou muito fã, eu acho que as organizações têm que conseguir abraçar aquilo que eu costumo designar de mudança positiva. Eu acho que o foco é manter postos de trabalhos, é manter empresas, é manter projetos. Para isso, há uma coisa que nós todos os dias, quando acordamos, temos de estar disponíveis. É para mudar. De forma positiva, e não naturalmente com downsizings e com despedimentos e com insolvências, ainda que não adianta nós ignorarmos, elas vão acabar por acontecer, mas é nós estarmos disponíveis para mudar, abraçar isso de forma positiva, acreditando que é para um bem coletivo. Portanto, eu acho que esse conjunto de receita, não é? Eu acho que é uma receita que nos vai manter um bocadinho mais protegidos relativamente a todos os receios que se avizinham, não é? António Monteiro, informação é poder, diz-nos o António Henriques que já ninguém pode fazer projeções a 3 a 9 meses, quase a 8 dias, quase que precisamos de manhã e para a tarde estar dispostos a alterar tudo. Temos de ser ágeis e estar constantemente a monitorizar o negócio. Eu acho que as empresas acabam por ter um bocadinho esta noção, cada vez mais, mas a verdade é que o que nós sabíamos há uns meses atrás, as contas de 2019 que estão encerradas entretanto, as fichas informativas, ou as fichas que estão já previstas daquela empresa, tudo. Temos de fazer um reset a isso tudo e começar do zero e analisar daqui para a frente. E nesse caso, de onde é que partimos? Do zero, como é que nós avaliamos isto? Como é que um empresário pode ir buscar essa informação e confiar que isso é uma informação de futuro e não de passado? Basicamente, deixe-me mostrar dois conceitos que eu há pouco comecei por dizer, que é o conceito da responsabilidade de encontrar soluções para lidar com esta situação de curto prazo. Primeiro, pensar que a informação mesmo que seja, do ponto de vista de projetos de longo prazo, sendo um bocadinho o que o António estava a dizer, a informação continua a ser válida, ou seja, não podemos deixar que um fenómeno que esperemos limitado no tempo, se bem que bastante intenso, mas limitado no tempo, seja por si só suficiente para dizer não, esta empresa está morta ou esta empresa já não vai conseguir resistir. Isto é de uma perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, já não estamos a falar nem sequer dos 3 meses, normalmente estamos a falar de 1 ano, 2 anos.
Por isso é que nós mesmo, quando fizemos a primeira reavaliação que fizemos dos nossos instrumentos de à disposição das empresas, nós tocámos o nosso modelo de avaliação de score e de limite de crédito, mas numa perspectiva, não alterando o princípio de uma perspectiva de longo prazo. Ou seja, acrescentámos alguns fatores que, na realidade, são os fatores que, fenómenos de curto prazo, que se estão a sentir agora, como seja um agravamento do PIB, uma redução do PIB mundial, que em Portugal se estima que seja cerca de 8%, segundo as projeções do FMI, ou um abrandamento, um arrefecimento, quer em jeito de paralisação, quer em termos de atividade reduzida, em alguns setores de atividade. E isso, nós fizemos influenciar isso no nosso modelo de limite de crédito e de score, de avaliação do estado das empresas, mas mantendo uma perspectiva de médio e longo prazo. Ou seja, esta é a empresa como está, este fenómeno, isto é, porque quando estamos a falar de modelos de score que medem probabilidade de incumprimento a um prazo alargado, como é o nosso caso, de 12 meses, digamos que um fenómeno limitado do tempo, tem um efeito intenso, mas não é tão intenso assim. A nossa preocupação era um bocadinho diferente, que era, ok, isto é verdade, mas como dissemos, partimos de um pressuposto que sabemos que é verdade, fizemos o estudo que as empresas estão demasiados, têm as suas voias de salvação a nível de tesouraria são muito reduzidas. Como é que nós disponibilizamos informação às empresas que permita saber como é que é o estado dos seus clientes e fornecedores, a nível de cash, perante esta pandemia? Não, sejamos muito práticos, isto é, se eu for uma empresa que depende de fornecedores meus, se o meu fornecedor tiver problemas de cash, a probabilidade ou que ele pare de me fornecer ou que ele me aumente os preços, portanto vai influenciar a minha cadeia de valor, é imensa. Se eu tiver um cliente que esteja numa situação complicada, em nível de tesouraria, a probabilidade de ele não me pagar, ou não me pagar dentro dos prazos que são acordados, é imensa, é alta e também me vai prejudicar. Portanto, aquilo que nós desenvolvemos foi um bocadinho algumas ferramentas e alguns modelos, que quase por coincidência estamos a lançar agora no mercado, porque isto inclui algum estudo estatístico, algum estudo, que permita, em diversas fases, às empresas avaliar-se elas mesmas, os seus fornecedores, os seus clientes e os seus clientes, qual é, numa primeira fase, a situação em termos de cash dessas mesmas empresas, numa perspectiva de final do ano, numa perspectiva de 12 meses, isto é, assumindo, tendo como dado de partida apenas um valor, um fator. O fator significa quanto tempo é que esta empresa teve parada, ou quanto tempo é que esta empresa vai ter atividade reduzida e que redução de atividade é que vai ter, e a partir daí fazer uma previsão de como é que será a situação de tesouraria para estas empresas. Como diz, isto, a influência é perceber como é que estão os nossos clientes, os nossos fornecedores. E desenvolvemos uma segunda fase do modelo, que era fazer um bocadinho, ok, isto é pensar numa perspectiva muito simplista, agora vamos ver onde é que se podem tocar nas empresas. Ou seja, podemos reduzir os seus custos fixos, podemos ajustar os seus custos variáveis, podemos alterar as suas políticas de estoque, podemos ter que procurar aumentar os preços, isto é, aumentar as nossas margens comerciais a uma necessidade, isto é, que medidas, podemos ter que reduzir a nossa força laboral, podemos ter que externalizar alguns serviços, ou seja, basicamente, um conjunto de soluções em diversas rúbricas do funcionamento da empresa, quer do ponto de vista fixo, quer do ponto de vista variável, isto é, ligado diretamente àquilo que produzimos ou àquilo que comercializamos, para que as empresas possam um bocadinho remodelar o que é que será o seu cenário em termos de balanço ou em termos de da empresa pós-pandemia. Porquê é que isto é útil também? Isto dá um bocadinho em resposta também a uma coisa que foi algo que tentámos. Como sabemos, o primeiro destinatário desta ferramenta, ou que nós pensamos desta ferramenta, nem sequer para as nossas empresas. Foi para as empresas que trabalham com apoios e área financeira. Pensarem assim, como sabemos que os apoios são limitados, como sabemos que os apoios não podem chegar a todo lado, como é que nós separamos o trigo do joio? Ou seja, como é que nós conseguimos separar as empresas que já estavam numa situação bastante frágil pré-Covid, e não, que a sua situação só tornou frágil por causa do Covid, mas que tem toda uma estrutura de funcionamento que lhes permita recuperar. Este foi o nosso principal destino, mas de repente pensamos, mas porquê só para estas empresas? Isso é uma perspectiva muito curto prazo. Provavelmente interessa a todas as empresas em Portugal saber como é que está a sua cadeia de valor, desde o primeiro fornecedor até ao seu último cliente. E isso sim é aquilo que nós podemos disponibilizar para as empresas avaliem. E terceiro, estamos na terceira fase também, é basicamente fazer uma seleção, um aconselhamento das empresas, quais as medidas face ao setor de atividade, às suas perspectivas de crescimento ou de recuperação, o tempo de paralisação que tiveram, a sua estrutura de custos,
que devem assumir para que, na realidade, não estejam, entre aspas, a adiar um problema. Porque isso tem sido um denominador comum nas conversas que temos tido, que é os apoios possam ser interessantes, mas na medida em que só adiam um problema, já deixam de ser interessantes. Significa, não morremos agora, morremos daqui por 6 meses. Porque se pensarmos que uma empresa, é o que eu dizia há pouco, se uma empresa, à data de hoje, já tem uma situação bastante equilibrada do ponto de vista de que não nos permite ter almofadas de salvação, imaginemos como é que fica uma empresa, se não alterar algo no seu funcionamento, de repente fruto de um financiamento, um apoio, mesmo que seja a taxa zero, a taxa bonificada ou a taxa nula, como é que esforço é que isso põe na sua própria contabilidade e será que a empresa tem capacidade de responder a isto? Isto, ao fim e ao cabo, é aquilo que nós temos tentado fazer para ao fim e ao cabo, responder àquilo que é a necessidade de curto prazo. Sentimos que é uma coisa que pode ser bastante útil, sentimos que substitui um bocadinho o facto de que, no curto prazo, como disse muito bem o Rui, as contas de 2019 pouco refletem o que é a realidade dos dias de hoje. Elas ainda não estão disponíveis, ainda são muito marginalmente disponíveis. Mas o que quer que digam não vai refletir a realidade e a data de hoje. Portanto, estamos um bocadinho a trabalhar no sentido de, ok, temos que desenvolver ferramentas e mecanismos adicionais de avaliação que permita apoiar as empresas. Eu também concordo, acho que também temos de ser capazes, e falavas bem, dizias bem em relação ao facto de há um período pré-Covid e um período pós-Covid, mas a verdade é que há muitas empresas que já estavam com dificuldades antes do Covid. Exatamente. E que não foi por causa do Covid, e essa distinção também é importante. Nós não queremos é que isso seja a desculpa, basicamente. Exatamente. Luís Miguel Ribeiro, nós há pouco estávamos aqui, o António Henriques tocou um pouco no tema da confiança e da liderança, e isto, nós quando falamos de confiança, de reforço de confiança, e articulamos isso com a necessidade da tal reindustrialização que falámos há pouco, por exemplo, e vemos o discurso dos nossos decisores políticos mais ou menos alinhado, até nas altas instâncias europeias, vemos o nosso primeiro-ministro no chão de fábrica a fazer as suas entrevistas, a aparecer, portanto vemos essa palavra, mas depois vemos uma TAP com 10 rotas no Porto, parecendo que de repente esquecemos o tecido empresarial e industrial do Norte. Isto é mais o olho para o que eu digo, não olhos para o que eu faço, ou é tal dificuldade em passar à prática as ideias? A questão que me coloca, eu repartia em duas partes a resposta que lhe queria dar. De facto, a confiança é um fator-chave para a retoma da economia, para o crescimento económico. Aliás, na economia, a confiança é, diria, o fator fundamental para nós termos capacidade de investimento e de crescimento. Sem confiança, isso não é possível. Eu diria que neste momento, aliás, eu tenho este pensamento e este esquema mental desta forma, que é, nós tivemos um período de medo, estivemos todos e estamos ainda com algum medo sobre aquilo que é o desconhecimento sobre a doença, sobre as consequências da doença. Teremos de passar uma fase de confiança, que é essa fase que nós agora temos de apostar forte, a ganhar novamente confiança, para depois passarmos à fase, voltarmos a ter ambição. E por isso eu diria que são estes os 3 patamares. Nós estamos da passagem do primeiro para o segundo, do medo para a confiança, para ganharmos confiança, para depois podermos voltar a ter ambição. A ambição de crescer, a ambição de investir, a ambição de ter novamente outros indicadores. A segunda questão que coloca, essa aí tem a ver mais com decisões dos gestores. Hoje à tarde terei uma reunião com a Comissão Executiva da TAP e com o Conselho de Administração da TAP, onde irei ter a oportunidade de os sensibilizar com dados e indicadores em concreto sobre aquilo que é o erro que estava a ser a decisão que estavam a ter, até porque nós estamos a falar no Norte, na região mais exportadora do país, na região que criou mais empregos no país, ou cria mais empregos no país, na região que tem as mais elevadas taxas de investimento, e quando nós hoje sabemos que o desempenho das empresas depende muito da mobilidade, depende muito de outros mercados, de facto, ter uma opção destas não é prejudicar o Norte, é prejudicar o país.
Isto é prejudicar o país. Mas isto é uma questão de decisão de uma empresa que se considera um ativo estratégico para o país e que eu gostava que isso fosse verdade, e desejo que isso seja verdade, que a TAP seja um ativo estratégico para o país e que se comporte como tal e que tome decisões, de facto, olhando para o país como um todo, porque decisões como esta não prejudicam uma região, prejudicam um país. Porque o dinheiro que se coloca na TAP é dinheiro de todos os portugueses, é dos nossos empresários, são os nossos impostos, são das pessoas que trabalham, que é colocado à disposição do Estado e que nós queremos todos que façam uma gestão desse dinheiro, uma gestão que nos sirva a todos por igual, porque o dinheiro dos impostos das pessoas do Norte é igual aos do Sul, aos do Centro ou das Ilhas. E por isso o país tem que ser gerido como um todo. Agora, eu gostaria só de introduzir mais daquilo que eu vi, depois de ter entrado novamente na reunião, e mais uma vez peço as minhas desculpas pelo facto de ter deixado durante algum tempo, a questão do recursos humanos que estávamos a falar e a questão de hoje da capacidade que nós temos de ter de adaptação, de nos adaptarmos àquilo que é as decisões que temos de tomar de uma semana para a outra, de um dia para o outro, à relação que as pessoas têm entre elas, e eu acho que cada vez mais, e é o nosso pensamento e o meu pensamento, são as pessoas que fazem totalmente a diferença. Nas decisões que estamos a falar da TAP, são tomadas por pessoas. Os empresários são pessoas, os colaboradores das empresas são pessoas. E por isso nós temos cada vez mais de apostar nas pessoas, qualificando, requalificando, mas acima de tudo, trazendo-lhes mais competências. E nas mais competências não é só o conhecimento, as chamadas hard skills, mas é muito, sobretudo, a soft skills. Porque a soft skills é que nos trazem depois esta capacidade de adaptação, esta capacidade de mudança, esta capacidade de tomar decisões, esta capacidade de trabalharmos em grupo e de nos relacionarmos, é muito mais isto que conta hoje do que propriamente as hard skills ou conhecimentos que nós vamos adquirir. Sendo certo que esses conhecimentos são de facto importantes. E por isso, eu não sei exatamente já falaram sobre esta questão, mas eu gostava só de ter sublinhado sobre a questão dos recursos humanos, das pessoas, porque acho que o país abandonou muito a formação e a qualificação. Não quer dizer que tenha que o fazer nos moldes e no modelo que o fazia no passado. De facto, certamente esse modo, esse modelo já não é aquele que vai servir no presente e no futuro, mas a aposta nas pessoas, na qualificação das pessoas, é absolutamente crucial para um país como Portugal, que não tem dimensão, mas que tem muita massa crítica em termos de pensamento e de inovação e de aproximação da relação das empresas ao sistema científico e tecnológico, às universidades, aos politécnicos, tudo que possa ser gerador de partilha de conhecimento e não, como muitas vezes nós vamos dizendo, transferência de conhecimento. O conhecimento não se transfere, o conhecimento pode-se partilhar e é importante que, de facto, empresas e universidades partilhem conhecimento e que esse conhecimento traga inovação e que essa inovação traga a tal distinção e a capacidade de afirmação de Portugal no mundo, das empresas portuguesas no mundo, como aquilo que foi que aconteceu nos últimos anos e que certamente irá voltar a acontecer, porque, de facto, eu também sou daqueles que confio que nós rapidamente, não tão rápido quanto gostaríamos, mas rapidamente vamos voltar a viver num país e num mundo onde possamos novamente abraçar-nos, cumprimentar-nos, interagirmos, circularmos, por facto, voltarmos a viver da forma como nós gostaríamos. Sendo certo que as coisas não voltarão a ser iguais ao que era no passado, todos nós, acho que devemos aprender aqui uma lição. Não é certo que a tenhamos aprendido, mas é bom que aprendamos e é bom que alguns erros que esta situação nos veio demonstrar que nós não voltemos a cometê-los e que tenhamos aprendido e que aproveitemos esta oportunidade com estes recursos todos que vamos ter agora. Não é? Costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança. Eu espero que nós sejamos capazes de, com os recursos todos que vamos ter disponíveis, com a capacidade de nos ouvirmos uns aos outros, mas de decidirmos, porque há uma coisa, e eu com isto termino, se me permite, que é o seguinte: eu acho que nós, neste momento, estamos todos perfeitamente alinhados naquilo que são as necessidades, naquilo que são as prioridades, naquilo que o país deve fazer em termos de investimento. O que é que nos falta? É capacidade de executar, é capacidade de pôr em prática, é fazermos. Porque há uma coisa que eu já aprendi há muitos anos, que o ótimo é inimigo do bom. E por isso,
nós, se sabemos todos aquilo que queremos, se estamos todos alinhados nos propósitos em relação a um conjunto de temas, o que é que nós precisamos fazer? É deixar de ser tão burocratas, deixar de ser tão indecisos em termos daquilo que é a necessidade de ouvir este, aquilo e o outro, e depois legislar, e depois criar um programa, e depois fazer assim quantos, e quando vamos ter tudo pronto, a necessidade já passou, a oportunidade já passou. E por isso... Luís, eu aproveito essa deixa para perguntar ao António Henriques. António, nós então precisamos de líderes que transmitam essa confiança, que nos mostrem esse caminho, líderes para a economia, mas líderes para as empresas, para os recursos humanos, para as pessoas que estão lá, que precisam de força para acreditar que o tema da saúde vai ser ultrapassado e que há um amanhã risonho, e temos aqui uma perspectiva bastante positiva da parte do Luís Miguel Ribeiro. Nós temos esses líderes. Como é que os líderes devem atuar e eles próprios devem procurar essa confiança nesta fase? Eu acho que é importante nós todos termos consciência que a confiança, que é um termo que todos nós conhecemos, não é? Lá de casa, da nossa educação do berço, a confiança constrói-se com verdade, não é? O que traz naturalmente uma responsabilidade acrescida a quem lidera as organizações em tempos de tamanha incerteza e de tamanha volatilidade. Eu devo dizer-vos que uma das coisas que acho curioso é nós temos assistido a um fenómeno de grande procura por incentivos públicos na ótica do investimento, não é? Seja para comprar máscaras, seja para fazer investimentos, e nós estamos a acompanhar investimentos na área da hotelaria, não é? Como nós dizíamos, investir agora num hotel 4 estrelas. O que é certo é que há empresários a fazê-lo, não é? Com coragem para isso. E isso leva-nos também para as boas práticas de gestão. O que está a acontecer neste momento é com esta procura, não diria excessiva, mas com esta procura de fundos, os fundos estão a acabar muito rapidamente, mas, contrariamente àquilo que nós pensamos, em particular nas zonas de convergência norte, centro e sul do país, em que teremos aqui Lisboa e teremos aqui o Algarve, continua a haver mecanismos de apoio às empresas na ótica de consultoria, alguns dos quais promovidos pela própria AEP, com intervenções de consultoria de formação à ação, que permitem às empresas adaptarem-se a este tempo de convergência e, curiosamente, as empresas, algumas delas ainda estão menos sensíveis para isso, não é? O que nós temos feito, tipicamente, em muitas das empresas que acompanhamos, que começámos pomposamente a chamar-lhe intervenções de gestão de crise, mas depois, assim, em coisas muito práticas, não é mais do que gestão. Não é mais do que ouvir as pessoas, nunca é mais de comprometer as pessoas, tomar decisões racionais, não é? Com objetividade, respeitando as pessoas, porque gerir sem pôr as pessoas na equação, além de ser uma má prática, também não me parece que seja uma coisa duradoura e que traga futuro às organizações, mas eu acho que, clarissimamente, as organizações têm que pôr na equação mais as pessoas, porque as pessoas são, seguramente, a solução para vencer todos os desafios que nós temos pela frente, e deixava aqui mais uma vez o repto que aproveitem as medidas que existem de formação à ação, porque elas permitem ter consultores a apoiar-vos, não necessariamente só CH Consulting, haverá seguramente dezenas de empresas no país a fazê-lo, e mesmo não só a AEP, e tem taxas de financiamento de 90%, portanto o investimento financeiro é praticamente nulo, e pode ser de facto um contributo muito válido, porque os empresários estão particularmente focados em coisas muito críticas que têm que ver com a cobrança, com a venda, com manter os clientes, e deixam de ter tempo disponível para acudir a áreas aparentemente mais marginais, como seja esta questão de ouvir as pessoas, que exige imenso esforço de todos nós, não é? Entusiasmo, mas também muito esforço e muita dedicação horária. Então eu acho que as organizações têm também que pôr esta variável na sua equação de gestão, não é? Claro. Eu agora passar a palavra ao Mário Santiago e para o tema do seguro de crédito, se calhar o último tema que vamos aqui abordar. Quando falávamos há pouco, o Luís Miguel Ribeiro dizia-nos precisamos então de fazer, nós temos as condições, é uma perspectiva bastante francamente positiva e até animadora, no fundo diz-nos que nós temos todas as condições, agora está na hora de fazer. Uma das ferramentas que as empresas têm para procurar novos clientes com alguma segurança em tempos de tanta incerteza é de facto o seguro de crédito. Com todas as suas limitações, é uma ferramenta muito interessante e poderosa. Mas o seguro de crédito pós-Covid, eu diria durante o Covid logo, parece de repente que ficou assim meio louco, meio vazio. Espera-se que entretanto ele retome. Como é? Na prática, neste momento, o seguro de crédito funciona, Mário? Rui, desculpa a forma como eu lhe vou dizer isto, mas
Eu acho que o seguro de crédito não serve aos interesses das empresas nestas alturas. Foi assim em 2008, 2009 e está a ser agora. Eu falo em nome de uma organização que represento e do nosso core business, que é a distribuição de combustíveis. Trabalhamos com 2 companhias de seguro de crédito. Não é só uma, são 2 companhias de seguro de crédito. E entendo que é uma ferramenta fulcral quando nós temos estratégias de crescimento, que queremos ir para novos mercados que não conhecemos, que queremos captar uma carteira de clientes que não conseguimos percepcionar o risco. Eu acho que o seguro de crédito dá-nos aquela segurança que nós necessitamos. Nestas alturas, eu sinceramente acho que o seguro de crédito não serve aos interesses de ninguém. Ambas as companhias andam apavoradas com os prováveis incumprimentos e indenizações que possam ter que pagar. Sabemos que vão haver insolvências, mas nada justifica esta resia que eles fizeram às coberturas. Eu compreendo que o negócio das companhias de seguro seja muito simples de perceber. A companhia de seguros quer receber mais prémios do que pagar indenizações. Mas a verdade é que de um dia para o outro nós ficámos sem qualquer garantia para plafons de crédito que tínhamos aprovado em muitos dos nossos clientes. E se me perguntar se existiu um critério objetivo e empírico para o fazer, claramente não houve. Tivemos empresas, nossos clientes, com níveis de solidez invejáveis, com um histórico de cumprimento, que, enfim, tomara muitas empresas, e só por estarem em setores considerados de maior risco e mais expostos a esta pandemia, ficaram sem qualquer tipo de cobertura. E agora eu pergunto, como é que nós, empresas, fazemos uma situação destas? Cortamos o crédito aos nossos clientes, perdemos a relação de confiança e fidelização que demorou anos a conquistar, quando eles nunca falharam connosco ao longo destes anos, vamos nós próprios tentar percepcionar qual o real risco de incumprimento desses clientes. Eu acho que a saída é por aí. Temos um conhecimento e dados que mais ninguém tem. Temos uma relação de anos. Temos informação financeira que nos é disponibilizada, seja pelos clientes, através das IES, seja inclusive, por exemplo, no caso da Iberinform, que também presta esse tipo de serviço. A Iberinform presta um serviço em que disponibiliza uma análise de risco às empresas e tem um modelo que devolve até um score que interpreta o risco e a probabilidade de incumprimento. Temos a possibilidade de pedir informações bancárias desses clientes. Temos, inclusive, isto já parece um sonho, mas por que não nós próprios desenvolvermos os nossos próprios modelos de previsão de incumprimento face à informação que temos e que mais que ninguém tem? Eu falo isto porque isto é um tema que me é muito querido, porque é da minha área de investigação académica. Eu não acho que seja disparatado que uma empresa que fatura, por exemplo, 100 milhões de euros possa ter o seu modelo de previsão de incumprimento. Agora, isto obviamente que é uma questão de ponderar se os custos, face às possíveis vantagens, se compensam ou não compensa. E agora, eu também gostava de referir o seguinte, que é, isto tem tudo a ver com a forma como nós nos suportamos, muitas vezes, nas decisões que as seguradoras de crédito têm connosco. Se nós imaginarmos um mundo que não tem assimetrias de informação, todas as empresas reagem à decisão das companhias de crédito da mesma forma. Ou seja, a companhia diz que corta uma garantia a este cliente e todas as empresas fornecedoras cortam o crédito àquele cliente. Ou seja, todas as empresas, se não têm cobertura sobre crédito, cortam o crédito aos clientes. Em teoria, esses clientes ficam sem fornecedores e o negócio não se realiza. Agora imagine que uma dessas empresas consegue tratar a informação que tem de forma diferenciada e com isso ganhar vantagens competitivas aos seus concorrentes. Nós, na AutoJu, se conseguirmos tratar essa informação de forma diferenciada, queremos ser essa empresa. E acho que está aqui a resposta a esta questão. Ou seja, informação é fundamental e não vale a pena pensarmos que a seguradora de crédito é um parceiro para tudo sempre, que estará presente nos bons e maus momentos, porque vai estar presente nos bons momentos que são necessários, nos momentos de expansão, de conquista de novos mercados, mas nos maus momentos contamos só connosco por isso. Eu aí passo também a palavra ao António Monteiro, nós já falámos sobre isto. O Mário também já o disse, o seguro de crédito é um negócio, não pode ser visto de outra forma. Também falamos de riscos não expectáveis. O Mário referiu novamente aquilo que o António há pouco falava, do poder da informação, mas de facto todos estes apoios, todas estas condições que o Luís Miguel Ribeiro falava há pouco, parecem estar criadas, vão estar criadas também para ferramentas como o seguro de crédito
se calhar possibilitando que essa ferramenta passe a ter uma dimensão mais ativa nesta recuperação. Eu não devia estar a falar de seguro de crédito, porque sabem que eu faço parte de uma empresa que tem uma seguradora de crédito, mas vou falar em termos genéricos pelo conhecimento que tenho do setor. Primeiro, entendam que o seguro de crédito não é uma tábua de salvação, nunca foi. Não é nenhuma boia de salvação, nem nunca foi. O seguro de crédito é uma ferramenta de apoio à gestão e de apoio ao inesperado. Pensando um bocadinho, e sendo um bocadinho quase uma piada, muitos de nós provavelmente temos seguro de vida, mas ninguém quer morrer. Ou seja, não é uma coisa que nós nos importemos de gastar, mas que não queremos morrer. O que nós queremos é ter a certeza que o entorno em que nós nos movemos continua a mover-se independentemente da nossa presença ou não. O seguro de crédito não está por aí. Mas queremos ter o seguro válido e a pagar a quem cá fica. Exatamente, que ele esteja válido. Mas o seguro de crédito continua válido. A questão aqui prende-se com a questão das coberturas e da manutenção das coberturas. Como eu disse, o seguro de crédito deve lidar primeiro com o anormal ou com o desconhecido, não do desconhecido em geral da seguradora, mas do desconhecido em particular de uma empresa que quer começar a exportar para um determinado país e que não conhece a realidade desse país, não conhece os seus interlocutores, e aí as seguradoras devem entrar. Quando estamos a falar de situações como a que estamos a viver agora, ou como era um bocadinho também a que vivemos em 2009, nós estamos a lidar em situações completamente anormais, ou seja, aquilo que é o desconhecimento que nós já abordamos hoje durante o dia aqui, ou durante esta webinar aqui, também é uma coisa que não é estranha às seguradoras, ou seja, o desconhecimento de como é o futuro também é uma coisa que está no mesmo denominador das seguradoras. É óbvio que as seguradoras têm instrumentos e têm forma como lidar com isso, até pela obtenção de fontes de informação que são diferenciadas e muitas delas, aquelas que o próprio Maio disse, que as próprias empresas são fontes de informação. Agora nós lidamos com uma circunstância, isto é um fenómeno mundial, como foi a crise de 2008, ou a crise de 2009. Isso é um fenómeno mundial, é completamente impossível, do ponto de vista racional, às seguradoras fazerem essa análise que o Mário está a falar. Nós não estamos a falar de uma apólice de seguros, estamos a falar das dezenas ou os milhares de devedores ou de clientes desse segurado. Como é que a seguradora tem capacidade de fazer esses N avaliações ou reavaliações para todos os seus segurados e para todos o seu universo de devedores? Estamos a falar muitas vezes de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de devedores. Do ponto de vista prático, isso é irrealizável. Portanto, tipicamente, o que as seguradoras optam, e sempre optaram, eu estou a falar em termos genéricos, não é para defender ou atacar aquela em particular, é fazer uma atitude mais conservadora, que ao fim e ao cabo aquela que as empresas também fazem e devem fazer. Ou seja, nenhuma empresa vai vender uma empresa, a outra, ou um seu cliente, se não tiver um nível suficientemente confortável, de certeza, que essa empresa lhe vai pagar o serviço ou o bem que lhe foi prestado ou disponibilizado. E aqui vem ao de cima a velha questão, que é, eu costumo dizer que as seguradoras são um alvo fácil, um sitting duck das empresas, porque é o alvo mais presente. Mas é nestas alturas, e por isso pegando um bocadinho naquilo que o Rui disse, que os Estados têm que intervir. E se os Estados não interviram, criam situações completamente anormais e assimétricas. Eu vou dizer um exemplo. É conhecido do mundo. O Estado alemão decidiu que como forma de apoiar as exportações e a manutenção do nível de negócio, todas as coberturas que eram dadas pelas seguradoras a operar na Alemanha, independentemente do destino das exportações, for no mercado interno ou no mercado externo, que o Estado alemão dá uma garantia, cobra. Portanto, para que nenhuma garantia fosse cortada. O que é que acontece? Cria-se uma situação tão normal como esta. Uma empresa alemã que quer exportar para Portugal, para um devedor A, imaginemos, para um cliente A, o limite prévio está garantido pelo Estado alemão. Em Portugal, como não existe esta garantia, essa cobertura, uma empresa B, situada em Portugal, que quer também vender para a empresa A, a seguradora dá zero. Porque não tem cobertura. Ou seja, criamos uma situação de completa anormalidade no mercado. E esta é a parte que para mim me surpreende. Muito bem, nós discutimos, em termos europeus, os apoios que são disponibilizados a cada país. Discutimos do ponto de vista local que tipo de atividades, ou existem propostas, como o Luís apresentou, que tipo de atividades ou que tipo de ações é que devem ser apoiadas num plano de meio e longo prazo para apoiar, mas muitas vezes esquecemos do curto prazo. E nesta altura, toda a gente sabe que também existe uma proposta do Ministério das Finanças para que sejam discutidos os apoios às seguradoras de crédito. Fala-se até se os apoios que foram dados na altura da crise de 2009 serão ou não serão suficientes. Mas neste momento o que é relevante é que não existem apoios nenhuns. E as seguradoras e as empresas, porque as seguradoras são, como diz, instrumentos de apoio, foram deixadas um bocadinho ao abandono.
por enquanto estão ao abandono. E enquanto não houver uma clarificação, e do meu ponto de vista tem que ser bastante rápida, aquilo que o Rui falava há pouco de os eventuais riscos de insolvências, incumprimentos e interrupção das cadeias de valor, o risco agrava-se. Porque o instrumento de crédito pode ser atacado, o seguro de crédito pode ser atacado, mas é uma parte integrante de muitas das realidades das grandes empresas exportadoras e que fazem trading em Portugal. Isto é a parte que mais me preocupa a mim, é não discutirmos muitas vezes estes pontos e não olharmos com mais atenção a este ponto. É para não sei, porque se calhar não são fancy, se calhar é mais fácil termos um inimigo, e aqui não estou a defender, não estou a falar de nenhuma seguradora em particular, estou a falar de todas em geral, ter um inimigo fácil. Agora, se me estão a dizer que as seguradoras têm uma atitude amigas das empresas, eu costumo dizer, nem amigas nem inimigas, têm a atitude necessária. Porque, no limite, se mantiverem a mesma política, sem qualquer tipo de apoio, estamos a passar para cima da cadeia de valor os riscos de incumprimento e de insolvência. Uma seguradora também não tem fundos ad interno, não é? Apesar de ter investimentos como são de resseguro e afins, não existem fundos ad interno. E penso que era o Mário que dizia numa conversa que tivemos, entretanto, que o único ano que houve uma seguradora portuguesa que teve resultados negativos foi no ano da crise, foi no único ano que teve, na realidade, um resultado negativo. Certo, mas é provável que os resultados venham continuar a ser negativos. Mesmo com estes cortes, vão continuar a ser negativos, porque ninguém tem as dúvidas que o nível de incumprimentos, e neste momento das seguradoras já se nota isso, o nível de incumprimentos e o nível de pedidos de apoio às seguradoras já está a subir exponencialmente. E estando a subir exponencialmente, isso vai acontecer. Ou seja, as seguradoras vão ficar lesadas. Que é normal que sejam lesadas, perfeitamente. Do meu ponto de vista, perfeitamente. É para isso que as seguradoras servem. Que é normal que ponham em risco a sua sobrevivência, mantendo as mesmas garantias, do meu ponto de vista. Não sei se respondi à sua questão, vou fazer um bocadinho. Claro que sim, e percebeu-se bem, e é uma perspectiva também interessante, e o paralelo que fez com a situação do Estado alemão, que se calhar terá de ser um caminho um bocadinho a seguir. Pronto, nós já estamos em cima da nossa hora, e eu, para fechar, gostava de pedir a cada um dos convidados uma breve mensagem para quem esteve connosco, quem nos acompanhou durante esta última hora. Eu, se calhar, começo pelo Luís Miguel Ribeiro. Luís. A minha mensagem, no fundo, é resumir aquilo que já fui dizendo ao longo desta partilha de alguma reflexão, que é dizer-vos, de facto, que nós vivemos uma situação complexa, complicada, desafiante, mas acredito que nós vamos conseguir, muito em breve, inverter esta situação, voltar a acreditar, mas isso depende de todos e de cada um de nós, da nossa capacidade, da nossa resiliência e, acima de tudo, que as instituições, as organizações, o poder central, as empresas, as pessoas, percebam que a resposta tem que ser coletiva, que depende do contributo de cada um de nós, mas que depende de um esforço concertado entre todos. Eu acredito que isso vai acontecer. Acho que Portugal e os portugueses mostraram que, mais uma vez, um exemplo ao mundo da forma como se têm comportado, e eu acredito que vamos continuar a ser um país atrativo para quem nos visita, para investir, para quem cá vive, e que vamos voltar a ser um país que vai voltar a ser importante em termos internacionais, nas suas exportações, e que cada um de nós, certamente, com a experiência que adquiriu, com esta vivência que tivemos, e sendo portugueses, tendo ordem português, vamos voltar a acreditar, vamos vencer e vamos voltar a ter um Portugal reconhecido no mundo. Obrigado. Obrigado, Luís. António Henriques, a tua mensagem. Assim, eu estou em linha com aquilo que o Luís Miguel disse de uma forma, como aqui falámos, vivem-se de facto tempos de absoluta exceção. O principal requisito é a superação, e a superação não é só das empresas, é fundamentalmente das pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas. Nós acreditamos que, clarissimamente, se as organizações tiverem capacidade de se manter unidas e adotarmos as melhores práticas de gestão e as boas práticas que aqui falamos, não temos razões para ter medo do futuro. Vai ser difícil, mas não vai ser o fim do mundo. Eu acho que nós vamos conseguir, que as nossas empresas vão conseguir superar este desafio que temos pela frente. Ótimo, obrigado. Mário, uma mensagem. Bem, acho que estamos todos mais ou menos alinhados nestas últimas palavras. Eu acho que, independentemente de todo o apoio que possa vir a ser dado à economia, pelos agentes económicos, falou-se nos 78 mil milhões de euros, penso que é esse valor. Eu acho que nem interessa muito bem de onde é que vem, eu acho que o que interessa essencialmente é para onde é que vai. E também do PT 2030, as empresas não podem deixar de investir.
Sabemos que o investimento traz crescimento, mas também exige que as empresas saibam arriscar no mercado em que sabemos que, face à pandemia, vai haver fragilidades e vamos ter parceiros muito mais expostos do que tínhamos caso essa pandemia não existisse. E também é nestas alturas que o investimento traz maior crescimento às empresas, nomeadamente através do crescimento das cotas de mercado. Esta é a mensagem que eu tenho. Muito bem, obrigado, Mário. António Monteiro, uma mensagem. Eu, em vez de dar uma mensagem, a minha mensagem já foi tudo já foi dito pelos participantes. A minha principal mensagem é agradecer a presença destes 3 participantes, do Luís, do Mário e do António, e a sua, obviamente, que fez uma excelente mediação entre todos os participantes. Penso que isto foi um reflexo este webinar foi um reflexo do positivismo e da vontade e da resiliência, penso que é característica dos portugueses. Eu, ao contrário do Luís, não acredito que vai acontecer, eu tenho a certeza que vai acontecer. A nossa história recente e passada diz-nos que os portugueses têm uma vontade imensa de se superar e superar as suas dificuldades, e melhor ou pior, e com mais tempo ou menos tempo conseguem. E eu penso que a participação e as mensagens que foram passadas aqui, quer pelo Luís, quer pelo Mário, quer pelo António, são um bocadinho o reflexo disto, ou seja, existe vontade, existe disponibilidade, existe vontade de colaborar, na medida em que todos, como aqui, o façam de uma forma coletiva e organizada, como aqui se viu. E é a minha mensagem. Muito bem. O nosso webinar chega ao final. Eu gostava de agradecer, de facto, aos 4 oradores, ao Luís Miguel, ao António Henriques, ao Mário, ao António Monteiro, pela disponibilidade, pela postura, pela dedicação. Foi uma honra poder contar com o vosso contributo. Agradecer também a todos os que participaram e tiveram nesta última hora e meia a assistir. Agradecer ainda à Iberia Informe, na pessoa do António Monteiro, pelo convite de confiança e pela iniciativa, que acho que é de louvar. E uma palavra especial para a Amélia Quem e para a Inês Simões, que foram sempre incansáveis e disponíveis em toda a organização e divulgação deste evento. Terminar, e se me permitem, recorrendo a uma frase, uma expressão do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Ele, a certa altura, dizia num discurso que a mudança não acontece enquanto nós estivermos à procura daquele alguém ou daquele momento especial. Nós próprios somos a mudança e ela acontece quando nós quisermos. Eu acredito muito nisso e, portanto, acredito muito que esta crise, sairemos desta crise quando nós quisermos e se assim quisermos. Muito obrigado a todos e um bem-aja para todos. Obrigado. Obrigado.